Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no IGTV, dando continuidade ao debate lá nos stories, né, sobre a nossa tendência de seguir o caminho dos outros e não construir o nosso próprio caminho. E ao fundo vocês estão escutando a minha trilha sonora, o Hugo, tá? E eu resolvi usar esse assunto porque muita gente já teve puxar conversa comigo no direct por conta desse tema. Eu fiquei muito contente, porque às vezes eu gravo os stories e eu acho que tá meio confuso, tá meio sem sentido, ou eu fico tipo, que diabo é que eu tô falando aqui nesses stories? Mas enfim, vamos lá. Então, ontem eu tava falando sobre a nossa tendência de seguir o caminho dos outros na tentativa de encurtar o nosso próprio caminho para chegar a um determinado resultado. Que na verdade é um resultado que a gente vê outras pessoas tendo e a gente quer aquele resultado na nossa vida também. E aí a gente acha que se a gente copiar o passo a passo que aquela pessoa fez, provavelmente a gente vai ter o mesmo resultado que ela teve na vida, suponhamos, certo? E é uma tendência muito que eu percebo muito nas pessoas de querer ou encurtar o caminho, né? Ou então que alguém chegue com uma fórmula mágica para resolver o problema dela e que ela consiga deixar a vida dela do jeito que ela sempre quis, usando o parâmetro a vida também de outras pessoas, né? E isso tem muito a ver com o que eu trago muito aqui para vocês sobre a questão da autenticidade, a importância do autoconhecimento para que você se coloque e se posicione de forma verdadeira, tá? E é difícil a gente buscar a autenticidade ou querer ser reconhecido como uma pessoa autêntica ou viver uma vida autêntica, se ao invés de a gente estar construindo o nosso próprio caminho, a gente está andando na estrada tentando imitar os passos de outra pessoa. E aí a gente não pode esquecer que às vezes dentro de uma mesma estrada, dentro de um mesmo caminho, a gente vai perceber coisas diferentes. As pessoas elas vão enxergar detalhes diferentes. E isso tem muito a ver com a subjetividade de cada um. Então, eu posso até comprar o mesmo curso que uma pessoa comprou, tá? Para chegar a um determinado resultado profissional, pessoal, enfim, seja lá qual for. E essa pessoa tá meio que me vendendo um método que deu certo para ela. E não significa que o método que deu certo para ela vai dar certo para mim, porque aquela foi a forma que ela encontrou de chegar lá, de andar o caminho, de fazer esse percurso. Algumas pessoas vão fazer, sei lá, o caminho de Santiago, vão andar mais rápido, vão andar mais devagar, vão beber mais água, vão beber menos água, vão parar mais vezes ou vão parar menos. E isso não vai fazer com que a viagem ela seja errada ou menos prazerosa, porque cada um está caminhando a seu ritmo, à sua maneira. É a mesma coisa quando a gente pensa em resultados profissionais. As pessoas, elas precisam entender que isso também faz parte do nosso percurso de vida e que o ritmo que a gente vai imprimir para executar determinados métodos, determinados planejamentos, determinadas dicas vão nos levar a jornadas muito diferentes, porque a nossa jornada de vida ela é intransferível e ela é subjetiva, tá? Então isso diz muito da maneira como a gente enxerga a vida, a maneira como a gente faz a leitura do contexto, de como a gente compreende a nossa realidade, né? E é tão interessante isso, porque assim, tem uma ferramenta bem bacana, né? Que é aquela SWOT, né? Que é força, fraqueza, oportunidade e ameaça, né? E dentro dessa ferramenta, você tem que ter uma leitura muito racional do contexto em que você está inserido, ou da sua vida interna ou do seu contexto profissional, para você conseguir enumerar quais são as suas potencialidades e quais são as suas fraquezas. Você precisa ter muita consciência disso, sabe? E isso parte da aceitação, isso parte da não comparação, isso parte de compreender que o que eu tenho de potencial pode não ser o mesmo potencial que outra pessoa tem e que tudo bem eu ter os meus pontos fracos, porque é a partir desses pontos fracos também que eu vou
ver com o que eu vou perder tempo ou não, sabe? Assim, se eu sei que eu não tenho a mínima habilidade para determinada coisa e que aquilo também não vai fazer muita diferença na minha vida, eu saber ou não, mas outra pessoa sabendo e eu poder contar com outra pessoa que sabe vai fazer muito mais diferença do que eu ter que me dedicar àquilo. Eu tenho que ser muito honesto na leitura dessa realidade, na leitura do ambiente e do meu contexto, sabe? Então, se eu quero construir uma jornada autêntica, se eu quero me posicionar de forma verdadeira, de forma honesta para as outras pessoas e do meu lugar no mundo, se eu quero ocupar o meu lugar no mundo, eu preciso caminhar o meu próprio caminho, com os meus próprios passos. Pode ser até a mesma estrada. Vamos supor esse mercado aqui digital, né? Que, como o Ícaro de Carvalho chama, esse novo mercado. E aí a gente está aqui no novo mercado e todo mundo tem alguma coisa que possa acrescentar nesse novo mercado. Então, eu posso, dentro dessa estrada mercado digital, caminhar os meus passos e cravar o meu lugar aqui, que não necessariamente precisa competir com o lugar de outra pessoa e que não necessariamente precisa ser idêntico ao caminho que outra pessoa fez dentro da mesma estrada. Vocês estão entendendo? Então é muito importante, gente, a gente ser capaz de compreender que os contextos eles vão favorecer a execução ou não de determinados métodos, né? O contexto que a gente foi criado, que a gente foi inserido, a nossa vida psíquica, né? A nossa subjetividade, ela vai incidir sim na maneira como a gente vai realizar as atividades, a maneira como a gente vai implementar determinados métodos para chegar em algum lugar. Então, aqui a ideia, né, que foi como eu falei nos stories ontem, ou foi ontem, é que não é que vocês não vão comprar nada, nenhum curso, nem ler nenhum livro, nem fazer nenhuma formação, mas é entender que isso é muito de cada um e que cada um vai chegar lá ao seu ritmo. E que vocês não esqueçam que a gente já chegou lá várias vezes na nossa vida e isso é algo que eu digo muito aqui para vocês. Não esqueçam de quantas vezes vocês já chegaram lá e quando vocês chegaram lá vocês quiseram outra coisa e foram atrás e foram além, tá? Então isso é muito importante a gente lembrar, certo? E aí vem outro ponto também que eu falei ontem, que se eu não reconheço o meu contexto e se eu não sei quais são as minhas próprias ferramentas que eu vou unir com as ferramentas que eu estou ali adquirindo através de um novo conhecimento, eu vou invalidar aquele conhecimento porque aquele conhecimento não se adequou às minhas necessidades. E às vezes eles não se adequam às nossas necessidades porque a gente nem sabe ou não quer reconhecer quais as nossas reais necessidades. E aí acaba investindo em coisas que não cabem naquele momento, porque a gente não estava prestando atenção no que de fato era necessário ali e acaba investindo em outras coisas. Por exemplo, a gente acaba de se formar e vai para uma pós-graduação ou vai direto para um mestrado e às vezes não é um mestrado nem é a pós-graduação. E na verdade fazer um mestrado não é uma carta comprovada de que você vai ter um trabalho depois, assim como uma pós-graduação. Então, se você entra em um curso depois de graduado com uma expectativa de que aquele curso ele é a peça que falta para você conseguir o que você acha que vai conseguir, é muito frustrante, sabe? Porque a gente deposita em outras coisas expectativas de que essas coisas vão resolver e vão aplacar o nosso desejo. Tipo, ponto, fiz a pós-graduação, acabou, minha vida tá aqui, terminar esses 2 anos de pós, eu vou ter um emprego, eu vou ter estabilidade, eu vou ganhar muito dinheiro e tal, e tal, e tal. E não é bem assim, sabe? Porque é só um conhecimento a mais. Que conhecimento a mais é sempre muito bom, mas se eu pego esses conhecimentos e eu não faço nada com eles, ter o conhecimento por ter o conhecimento não é garantia nenhuma, né? Então, a gente precisa ter uma noção muito grande
E isso vem do autoconhecimento, do que eu quero, de onde eu estou, qual o lugar que eu quero ocupar na vida, o lugar que eu quero ocupar no mundo e etc. Para que eu faça essas escolhas de forma consciente e assertiva de quais são os saberes, conhecimentos e ferramentas que me faltam para que eu alcance a vida que eu quero ou o objetivo que eu quero naquele momento, certo? E isso é que vai construindo um posicionamento profissional autêntico. Por quê? Porque ele é verdadeiro no sentido de estar alinhado com a sua essência, de você estar buscando algo que responda às suas expectativas com você mesmo e não as expectativas que você tem de ter a vida que outra pessoa tem, mas de que você construa e tenha a sua própria vida, né? Então, eu acho que é isso. Amanhã eu gravo mais, porque os stories foram bem longos. E eu acho que tem muito assunto. Assim, esse assunto, ele ramifica para várias outras coisas, né? E quando a gente pensa nessa questão do reconhecimento do contexto e das necessidades que a gente tem e de fazer um curso ou outro, etc e tal, eu tô falando de uma determinada realidade e a gente sabe que se eu tô aqui reforçando que o contexto importa, ontem eu acho que essa foi a frase que ficou mais marcada, assim, do que eu disse que as pessoas vieram conversar comigo, né? Se o contexto importa, contextos muito desiguais vão dar resultados muito desiguais e o tempo para eu chegar nesse resultado, ele vai ser muito discrepante. Então, eu preciso ter muita noção disso também. E saber a quem cobrar, de quem cobrar e o que deve ser cobrado, sabe? De lutar por justiça social e tentar diminuir essas desigualdades. Então, a quem eu devo reclamar isso, sabe? A quem eu devo reclamar por políticas públicas que favoreçam os contextos e que eles se aproximem ao invés de continuarem se distanciando. É o que a gente está vendo aí em relação ao Enem, né? Então, que bom que os adolescentes estão tendo consciência do contexto em que eles estão inseridos, pois assim eles podem cobrar que esse contexto ele seja igual e que as pessoas possam competir em pé de igualdade. Então, quando eu falo também do reconhecimento do contexto para eu poder saber o que eu vou escolher, é também de eu ter consciência de que o lugar que eu estou ocupando socialmente pode ser desfavorecido e por ele ser desfavorecido, eu vou ter bem mais dificuldades. E aí eu preciso compreender o meu papel político e cidadão diante dessa realidade, né? Então é o que a gente chama de consciência de classe também, de eu reconhecer que existem essas desigualdades e que essas desigualdades elas vão favorecer um abismo social ainda maior e que por mais que eu corra, dificilmente eu vá chegar no mesmo ritmo, com as mesmas condições, ao mesmo tempo que alguém que não teve um contexto tão desfavorecido quanto o meu, sabe? Eu não estou falando do meu, estou dando um exemplo, né? E isso também diz da gente que reconhece os nossos privilégios e quando eu reconheço os meus privilégios e eu enxergo o contexto em que eu estou inserida como um contexto privilegiado, isso me traz a responsabilidade e o dever ético de lutar também por um mundo mais justo, porque eu sei que aquilo que eu tenho é um privilégio e que a gente tem que lutar por um mundo em que as pessoas que não existam privilégios e que todos tenham acesso às coisas de forma equivalente e que possam construir a sua própria jornada partindo do mesmo ponto zero e não de um tá no ponto zero, um tá no ponto menos 10 e o outro tá, sei lá, no ponto mais 10, sabe? Então, tudo isso faz parte da construção da nossa jornada, tudo isso faz parte da gente compreender quais lutas a gente vai travar, né? Pelo que a gente vai brigar, o que vale a pena, qual é o nosso lugar no mundo, de quem eu devo cobrar, né? De ter a compreensão de não se falar besteira de que os escravos estavam acorrentados e
mesmo sem correntes, eles continuaram acorrentados mentalmente, sabe? Eu tenho que ter muito cuidado. Então, isso só é possível eu compreender o peso dessa afirmação se eu tenho uma noção mínima do contexto em que eu estou inserida. É esse contexto social, mas esse contexto também emocional, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Falei demais, 15 minutos. Ai, meu Deus. Mas vamos lá, né? Tô treinando para começar a gravar mais vídeos aqui. Eu gosto de falar e às vezes tudo isso que eu quero falar para vocês eu não conseguiria colocar eu não ia conseguir colocar num texto, num artigo. E talvez desse muito mais trabalho também, né? Então é isso. Eu fico por aqui. Muito obrigada quem assistiu esses 15 minutos. E até o próximo, se eu conseguir, depois de ver esse vídeo publicado, se eu vou ter coragem de gravar um próximo também. É isso, gente. Tchau, um beijo. Tchau, tchau.